O futuro é ancestral, tá? Essa frase que é uma frase de uma grande pessoa, né, que é o Ailton Krenak, que é um indígena que muito atuante, né, politicamente, mostrando a importância desse resgate da cultura ancestral, daquilo que faz parte da nossa identidade de seres humanos, né? E para isso eu vou convidar o meu grande irmão, amigo, sócio e médico e onde poderia falar que coisas e coisas que a gente tem em conjunto, né? Mas eu vou chamar aqui Matheus Macedo do Vida Veda, com grande honra, vem que vem. E é claro que a gente ia estar combinando, né? Claro, sempre, exatamente. Existe essa tendência. Quem olha assim, acho que a gente combina antes da live, gato. Que roupa que vai usar. Sabia que eu já fiz isso quando eu era moleque? Não? Eu lembro, sei lá, na quinta série, eu e o meu amigo, eu e o Guto, a gente tinha a mesma camisa da Aqualung, uma bermuda e um tênis, aquele tênis meio que de camurça, assim, e a gente ligava, pô, amanhã vamos igual para a escola? E a gente ia igual para a escola mesmo. E agora, mas a gente tem mais conexão, a gente nem combina, nem precisa combinar. Tudo bem? Ai, tudo maravilhoso, cara. Nossa senhora, eu acabei de passar esse final de semana aqui em São Paulo, encerrando uma formação Do Gaia. do Gaia Education em design de sustentabilidade e ecovilas, e foi uma formação que levou mais de 5 meses, e eu tive aula com um monte de gente muito fera. Eu sou professor do curso e participei como aluno, e ontem foi o encerramento. Então, sabe, tipo aquela coisa emotiva de encerramento de um caminho, e todo mundo meio que se abraçando, e eles lá fazem umas dinâmicas, né? Então, as dinâmicas ainda botam as emoções mais para fora. Então, assim, eu tô emocionalmente transbordando, e eu acho que o tema, né, da nossa live tem tudo a ver com o que a gente aprende no Gaia o tempo inteiro. Então, é muito lindo, né, falar desse lugar, assim, porque eu te confesso que antes desse curso, eu nunca tinha parado para pensar, quando a gente fala de ancestralidade e o futuro ser ancestral, que o Ayurveda entra perfeitamente ali, que o yoga tem a ver com isso. Eu sempre pensava, né, ancestralidade na voz do Ailton Krenak tem a ver com populações indígenas, né? Sim. Tipo, povos indígenas, povos originários, né, pré-colombianos e tal e tal. E aí, lá no Paraty Yoga Festival, que é essa semana, né, na sexta-feira, eu vou estar num dos painéis. E o painel que eu vou estar é o futuro ancestral. E aí me botaram do lado de lideranças indígenas e tal e tal. E eu acho que essa ficha só caiu para mim esse ano, na verdade. Só em 2024 que eu entendi do tipo, realmente, se o futuro é ancestral, pô, 5.000 anos de medicina entra, né, dentro desse contexto. Então, tô muito feliz para a gente estar se encontrando aqui. Já faz um tempo que a gente não fazia live junto. Total. E para discutir um pouquinho isso e convidar as pessoas para virem para o Paraty Yoga Festival encontrar com a gente lá, assim, porque já vou abrir assim, Caio, porque eu não sei se vocês que estão aqui com a gente vendo ou vendo na gravação sabem, do dia 20 ao dia 23, agora de junho, essa semana, vai rolar o Paraty Yoga Festival. O Paraty Yoga Festival, pela primeira vez, ele vai ser 100% gratuito na Praça Central de Paraty, que é uma cidade deslumbrante, assim, sede, né, é o lugar onde acontece a Flip, né, que é a Festa Literária Internacional, uma das maiores festas literárias do mundo, é onde acontece o Bourbon, que é um festival de jazz, que é um dos maiores do Brasil. Então, quer dizer, agora a gente está, né, também ajudando na organização do Paraty Yoga Festival, que é um dos festivais de yoga mais expressivos também do país. E esse ano, pela primeira vez, vai ser de graça na praça, para todo mundo, sabe? Tipo, então eu tô vindo emocionado para o início dessa semana, saindo de um processo de formação bem longo e muito transformador para mim, e integrando isso tudo dentro do Yoga Festival. Então, eu não sei, vai dar uma prática também, não vai, Caio? Eu vou dar uma prática e vou dar workshop, né? Vamos falar dessa programação para a gente. Aí a gente entra no tema, de repente, para as pessoas já. Porque aí a gente repete no final para todo mundo ficar ligado. Bom, então vamos lá. Só para a gente começar a falar, né? Por exemplo, a Maria, ela já está perguntando aqui: eu preciso me inscrever
sim, todo mundo precisa se inscrever. Não que se você não se inscrever, você não vai conseguir participar. Mas é muito mais interessante para a gente, para o festival, se você entrar no site e se inscrever, tá? Porque aí a gente vai conseguir ter uma noção melhor de quantas pessoas vão estar frequentando cada ambiente, cada coisa. Isso vai ajudar o festival a poder se organizar melhor, né? Como o Matheus falou, é a primeira vez que esse festival vai acontecer de maneira gratuita e a importância disso é gigante, assim, né? Porque Paraty é uma cidade que ela é um polo cultural nacional, né? E trazer conhecimento de maneira aberta e gratuita, que, por exemplo, é uma iniciativa que o Matheus já faz desde o começo do Vida Veda, que eu faço desde o começo do Yoga Laya, é fundamental, né? Porque, ainda mais a gente falando aqui, fazendo um parênteses, Gato, sobre Ayurveda e Yoga, né? São dois conhecimentos, como a gente vem falando e vai falar, né? Que são ancestrais, são públicos, são de todo mundo, só que cada vez mais eles estão ficando muito elitizados, né? São cursos caros para poucas pessoas, normalmente só pessoas brancas de uma classe média específica que têm acesso a esse conhecimento. E quando terminou o festival do ano passado, eu recebi alguns feedbacks de pessoas que moram em Paraty, amigos nossos, falaram: cara, esse festival não é pra gente. Gostaria de estar participando, mas eu não tenho grana, né? E aí eu e o Matheus, a gente falou com a Claire, com o Vini, com a organização, e eles também já estavam com essa ideia de tornar o festival gratuito, e foi uma confluência de movimento assim muito bonito, né? E que fez com que a gente, não, então vamos encarar essa parada, vamos fazer acontecer, vamos ver o que a gente pode ajudar, porque entender o yoga, entender o Ayurveda como cultura, para além de um movimento físico, como muitas pessoas entendem o yoga, apesar dele não ser, mas muitas pessoas entendem o yoga como um aspecto físico ou puramente mental, né? O Ayurveda também como uma medicina, que de fato é, mas entender isso também como cultura, como um conhecimento que agrega e beneficia todas as pessoas, é muito lindo, né? E então esse ano o festival vai realmente acontecer de maneira gratuita. Se você só estiver lá, você consegue participar. Mas quanto mais vocês se inscreverem e o festival ter noção de quantas pessoas entraram no site e se inscreveram, ajuda em todos os movimentos, tá? Então, só pontuando isso. E aí, para começar, o festival ele começa na quinta-feira à noite, né? Ele começa quinta-feira à noite com uma cerimônia de iniciação, que vai ter música, vai ter muita confraternização e essa comemoração do início do festival. E na sexta-feira, de fato, começam as atividades, né? E como a gente falou, eu vou dar um workshop, né? Um workshop que é mais aprofundado, mais específico para professores. O Matheus também vai dar um workshop que é mais aprofundado em Ayurveda, né? Porque essas práticas que são gratuitas, elas vão acontecer e elas vão ser mais, vamos dizer assim, padrão para todo mundo, né? E aí a gente tem que ter uma prática que seja, por exemplo, eu vou dar uma prática no sábado às 10 da manhã, na praça, na quadra de futebol. Vai. Pausa. Você está enrolando a cabeça de todo mundo. Você falou workshop, prática na praça, pago, eu gratuito. Percebi que eu estava fazendo isso. Eu percebi. É bom. Deixa eu te pausar. Deixa eu só facilitar a vida de vocês. É assim, o Paraty Yoga Festival ele é de graça na praça. Tem um monte de programações. Se inscrever é importante porque você vai receber toda a programação bonitinho também e você vai estar dentro da nossa lista para a gente poder falar contigo se precisar. Se você falar assim, Matheus, não quero me inscrever, abaixo a internet, só aparece lá que vai funcionar também. Tipo, vai estar tudo de graça. Eu vou fazer parte de um painel de discussão sobre cultura tradicional e cultura ancestral e isso vai ser de graça na praça para todo mundo. E o Caio vai dar uma prática que vai ser de graça na praça para todo mundo. Então, vamos falar primeiro do de graça na praça. E aí, eu na sexta-feira, acho que é 4h30 até as 6 da tarde, 4h30, 16h30, 18 horas. Eu vou fazer parte desse painel gratuito, né? Sexta-feira à tarde, é isso. E aí, o seu gratuito é quando, Caio? O meu gratuito é sábado, 10 da manhã. Eu vou dar uma prática. Uma prática que vai ser uma prática focada em sensações, não vai ser uma prática fisicamente muito intensa, mas vai ser uma prática para realmente a gente conseguir sentir algumas dessas coisas que muito se fala sobre, né, dentro do yoga. O que é prana? O que é a respiração? Né? O que são a prática física? Como é que sente isso? Né? E aí a minha intenção sempre é trazer um pouco para a sensorialidade, para você sentir esses conceitos, né? Porque dentro do yoga tem muito essa ideia de conceitos, chakra e prana, e umas coisas que são difíceis de perceber, né? Parecem como se fossem umas instituições místicas que a gente tem que acreditar, né?
E a minha ideia nessa prática vai ser a gente sentir essas coisas. Vamos sentir o prana. O que é essa ideia de prana? A gente vai sentir no corpo. O que é essa ideia de chakra ou de, né, dos 5 elementos? A gente vai sentir isso no corpo. Isso vai ser de graça. É 1 hora de prática, 10 horas da manhã, na quadra que fica ao lado da igreja principal. Então tem a igreja da Matriz, que é a maior igreja de Paraty, no centro histórico, não tem erro. Do lado tem uma quadra poliesportiva, daquelas de futebol, basquete, né? E que vai estar aberta com uma tenda lá e vão ter práticas acontecendo lá. A minha vai ser às 10 da manhã de sábado. Beleza. Mas então... só um parênteses, todo o cronograma está no site do Paraty Yoga Festival, né? Então, se você ainda não segue o festival, é Paraty Yoga Festival, Paraty Yoga, bota junto, underline aqui, festival. Caio, e aí bota um pinzinho. Então, enquanto o Caio escreve, isso que a gente acabou de falar são as nossas práticas gratuitas no Paraty Yoga Festival. Mas, além disso, tem um monte de outras práticas. Então, se você vier para Paraty, né, sexta-feira, sábado e domingo, é o dia inteiro de prática, sabe? Então, você vai ter aula com um monte de professores incríveis. Tem uma galera que está vindo de vários lugares diferentes do Brasil. Eu consigo pensar de cabeça, né? Ale Toledo, Marcos Rojo, Dani Sá. Quem mais, Gato? Fala aí. Tipo, tem uma galera muito Vai fera. ter a Renata de Iyengar Yoga, vai ter que é do Dance Yoga também, que é muito legal. Vai ter vai ter o Paulo Roberto, vai ter o Bruno, vai ter o Roberto Simões. Vai ter só fera. Uma galera muito fera, e aí você pode ir para Paraty, arruma um Airbnb, um hostel, alguma coisa dessas. E aí você curte a parada de graça, come uma comida maravilhosa. Paraty tem vários restaurantes deliciosos. Apoia, né, também. Eu não sei se vocês sabem, mas Paraty é a terceira cidade mais visitada do país, né? É o terceiro destino turístico maior do país, fora grandes capitais, né? Então é Búzios, Foz do Iguaçu e Paraty. Ou Foz do Iguaçu, Búzios e Paraty. Então, Paraty é um centro turístico, tem uma infraestrutura maravilhosa para ser, né, para receber todas as pessoas. Então, isso aí é o de graça. Lá no @Paraty Yoga _Festival, vocês encontram tudo bonitinho. Agora, vamos falar dos workshops que são pagos, porque além, né, do festival ele ser todo gratuito, ele vai ter uns workshops que são pagos, 6 workshops especificamente, com 6 professores que estão meio que na prática doando esse tempo para esses workshops, para capitalizar de alguma maneira o Paraty Yoga Festival, porque eu não sei se vocês sabem a quantidade de dinheiro que está envolvido em a gente entregar um negócio desse de graça para todo mundo. Então, eu vou dar um workshop pago sábado de manhã, e o Caio vai dar um workshop pago sexta, né, Caio? Sexta-feira. Então, sexta de manhã o Caio vai dar um workshop pago, e sábado de manhã eu vou dar um workshop pago. Esses workshops são para no máximo acho que umas 20 pessoas, e eles custam, é o quê, Caio? R$250, uma coisa assim? Que é 250, R$300, uma coisa assim. Uma coisa que vai assim. dar certificado, né? Esses workshops, eles têm duração de 4 horas, se eu não me engano, mais ou menos. Meio-dia. De 8 a meio-dia. Eles vão acontecer no centro de Paraty e um no Dharmashala, né? Um no centro de Paraty e um no Dharmashala. Ao mesmo tempo, todo dia tem um. Sexta tem um, sábado tem um e domingo tem um, tá? E aí, esses workshops, o dinheiro que vocês pagam para fazer esses workshops, ele vai para a realização do Paraty Yoga Festival. Então eu não vou ganhar nada. Estão dizendo que o meu é no domingo. Obrigado, então. O meu é no domingo. Tá. E aí é isso. Então, só para vocês saberem que todo mundo que faz os nossos workshops está contribuindo para a realização do Paraty Yoga Festival. Tá? Porque, na prática, eu e o Caio não vamos ganhar nada fazendo isso. É cobrado e o dinheiro vai direto para a realização do Paraty. A gente não vai ganhar nada fora experiências, abraços. Não, fora tá muito feliz de estar realizando o que a gente ama fazer da vida, né? Isso. Mas é interessante vocês saberem isso, assim. Se vocês se inscreverem em algum workshop pago, você está apoiando diretamente a realização do Paraty Yoga Festival também. E aí, Caio, fala um pouquinho de como é que vai ser o teu workshop. Claro. Então, é isso, né? O que a gente teve como ideia, né, que esses workshops eles realmente fossem momentos e possibilidades da gente dar uma aprofundada bem maior em certos temas que a gente acha relevantes dentro de todo esse arcabouço de conhecimento que é a cultura védica de maneira geral e que o Paraty Yoga Festival celebra, né? Então, apesar de ser um festival de Paraty, por exemplo, tem o Matheus, né, que é sobre Ayurveda, vão ter pessoas de Vedanta, vão ter pessoas de Tantra, vão ter pessoas de diversos campos de conhecimento que derivam da cultura védica, né? Ou seja, derivam da cultura da Índia. E
a ideia eram ser workshops em que a gente pode ir muito mais fundo em certos conhecimentos, tá? Então ele é mais indicado, ele não necessariamente é indicado para uma pessoa que nunca fez. No meu caso até pode ser. No caso do Matheus acredito que também, né? Super. Para uma pessoa que completamente leiga. Mas tem alguns workshops que são específicos, né? Então é legal você entrar, quando você for ver os workshops, você vê os temas, que tem alguns workshops que são tranquilos de uma pessoa que nunca fez nenhuma prática fazer, mas tem workshops, por exemplo, o da Renata, né, que vai ser sobre backbends, né, sobre abertura de peito, flexões para trás, é um pouco mais técnico, né? Então, para uma pessoa que talvez nunca viu nada sobre yoga, talvez pode ser um workshop um pouco mais avançado. E a ideia é que eles sejam realmente avançados, né? E a ideia desses workshops é a gente ir mais fundo, ele dá um certificado que vai agregar muito no seu currículo, na sua prática, né? Você vai poder, inclusive, se você é professor ou não, isso vai agregar na sua estrutura. O meu workshop, ele vai ser um workshop sobre pranayama, né? E que pranayama é uma técnica que é considerada por muitos textos de yoga a técnica em excelência por yoga, né, do yoga, assim. Muito se fala hoje em dia sobre os asanas, né? Sobre as posturas e tal. Só que se você for ver os textos mesmo, o pranayama, que são as técnicas que a gente faz de manipulação do prana através da respiração, elas são as técnicas que a gente vai mais fundo, assim, nisso que o yoga propõe como uma qualidade que a gente adquire, né? E é muito interessante que, por exemplo, no Yoga Sutra, né, que é um texto que faz parte da minha vida completamente, ele fala que o pranayama é a técnica que tira o véu. E é muito interessante que ele toda hora, né, ele está citando a prática de yoga e o exercício de você ajustar a sua qualidade mental para que eu consiga olhar para a realidade de maneira clara. E ele fala em muitos momentos do texto, né, como pela forma como a gente vive, né, que a gente vive com muito condicionamento e com sofrimento, esses sofrimentos eles ficam como se fossem véus na nossa frente que atrapalham a nossa leitura da realidade. Então, por exemplo, só para vocês que estão aqui entenderem, né, os asanas são as técnicas que trazem uma estabilidade para o corpo, mas é o pranayama que tira o véu e que faz você olhar para a realidade de maneira clara. Então é uma prática muito linda, assim, né? E que faz com que a gente tenha um nível de clareza muito diferente. Porém, pelo que eu vejo, né, dentro da minha prática, dentro da minha experiência e meu contato com outros professores de diversas escolas, né, eu já pratiquei em muitas escolas, o pranayama hoje em dia ele é muito colocado como se fossem exercícios respiratórios, ponto, né? Sendo que, e de maneira nenhuma entrando em juízo de valor em relação a nada disso, existem referências, né, muito fundamentais de onde o pranayama veio, o que é pranayama, que eu acho que a gente deveria levar mais em consideração. E eu acho que dentro desse caminho, né, do yoga como uma filosofia e como uma prática que tem se difundido no mundo, né, eu vejo que muito desse conhecimento está se perdendo, infelizmente, né? O conhecimento teórico, o conhecimento conceitual de onde vem esse pranayama, de onde vem essa técnica, como é que ela é executada, por que ela é executada de tal forma. E aí a minha ideia nesse workshop é justamente pegar o pranayama, tanto teoria quanto prática, e aprofundar muito, trazendo as referências de onde isso está, né? Porque cada vez mais, isso é um trabalho que eu tento fazer muito, o Matheus também, foi ele que me inspirou a fazer o trabalho dessa forma, né? E o meu professor também faz isso sempre, né? De referenciar, olha, o conhecimento está aqui, esse conhecimento não é meu, não fui eu que inventei, né? Hoje em dia eu acho interessante que cada vez mais eu vejo esses posts no Instagram, esses cursos, essas vendas, e de novo, não é juízo de valor, é só em relação ao tema, né? As pessoas venham conhecer um método absolutamente novo que eu acabei de inventar, sabe? Tem umas coisas assim como se fosse absolutamente revolucionário e que pode ser que seja, só que a gente não sabe o impacto a longo prazo disso, né? E o conhecimento, quando ele é ancestral, quando ele é tradicional, a gente tem um respaldo do tempo que é muito bonito, né? E que é isso que eu venho tentar trazer nesse workshop. Ou seja, vai ser resumindo, né? Vai ser um workshop aprofundado de pranayama clássico, em que a gente vai pegar a teoria e prática do pranayama para a gente ir fundo e entender essa prática que é de manipulação do prana em outro nível, tá? Então eu já dei esse workshop no Rio, já dei esse workshop em Penedo, já dei esse workshop em São Paulo, e ele é, assim, eu garanto que ele é transformador. Vai transformar a sua prática, porque eu lembro que quando eu fiz com o meu professor, né, esse mesmo workshop, já fiz mais de uma vez, isso tirou vários véus que eu tinha, várias ilusões que eu tinha, e eu passei a olhar
para essa técnica de uma maneira absolutamente nova. Então, acho que eu dei uma resumidinha. Fala do seu um pouquinho, Gato. Eu falo, mas antes disso eu queria fazer uma observação. Assim, vocês têm umas 150 pessoas aqui ao vivo com a gente na live. Se você quiser, né, bota aí nos comentários qual é a coisa que você considera mais importante da sua vida. Sei lá, sabe? Tipo, é o meu marido, é o meu emprego, é o lugar onde eu moro, é o meu celular. Ia ser triste, mas se for essa verdade, manda aí, tá? Pensa um pouquinho e coloca para mim aí, se você quiser, nos comentários brincar com a gente, tipo, qual é a coisa mais importante que você sente, né, que você tem na vida? E eu quero aproveitar para trazer a tua atenção de volta para um fato bastante simples, né? Se a coisa mais importante da sua vida for o seu relacionamento, você consegue viajar para outro lugar e ficar uma semana sem o seu marido junto, ou sua esposa junto. Se a coisa mais importante da sua vida fosse a sua alimentação, você se alimenta 2 vezes, 3 vezes por dia. A VS Garcia está dizendo, meus filhos e netos. Você encontra seus filhos e netos algumas vezes por semana, né? O que é muito interessante é que você pode beber água várias vezes por dia, mas você pode ficar 2 semanas sem beber água e você sobrevive. Você come 3 vezes por dia, mas pode ficar 1 mês sem comer que você sobrevive. Eu sei que isso é esquisito para as pessoas, mas é verdade. Essa coisa aí da importância, né? Caraca, meus filhos são muito importantes. Você consegue ficar sem eles uma semana? Você não consegue ficar 6 minutos sem respirar. Tipo, se tivesse um livro sobre como ser humano, o capítulo 1 ia ser aprendendo a respirar. E, ao mesmo tempo que isso é absolutamente fundamental para você existir como ser humano, e a sua qualidade de vida, de pensamento, de saúde, ela é derivada totalmente da qualidade da sua respiração, vocês nunca param para pensar como é que respira. As pessoas respiram curto, acelerado. Quanto mais agitado, mais nervoso, mais atrasado, mais curto e mais acelerado. A gente tem 5 litros de capacidade pulmonar de volume em média e usa 1/3 disso para respirar. Então a gente passa o dia inteiro mal oxigenado. O Caio estava falando do prana, né? Mal nutrido. Nutrido, exatamente. E é um troço que, se você prender a respiração agora, em 10 minutos você morreu. É muito maluco como assim. Vocês gastam um tempo enorme pensando em estratégias das redes sociais. O que eu vou postar nas redes sociais? Mas às vezes não passa 2 minutos, 4 horas aprendendo como respirar, que é um troço assim. É a base para você ser humano. É o primeiro passo para você ser humano. Então, assim, os workshops que a gente vai dar, eles são 6 workshops só de todos os professores. Eles são para um público um pouco mais avançado, sim. Então, se você é professor ou professora de yoga, se você é profissional de saúde, terapeuta Ayurveda, esses cursos vão levar a tua percepção e o teu ensino para outro lugar. Então, o meu workshop é para pegar você que é professor de yoga, por exemplo, e te ensinar como é que você bota uma pitada boa de Ayurveda dentro da tua aula. E o workshop do Caio é para você que fez formação de yoga, dar mais um passo. Né? E o que é muito massa é você pensar assim, caramba, eu tô dando aula de yoga há 10 anos e eu não sabia disso. Que são comentários que a gente ouve o tempo inteiro, né, Caio? Tipo, com os teus alunos, assim, do tipo, cara, Caio, eu tô, né, o Caio dá lá os cursos, as formações, ou lá no sítio, ou nos nossos retiros, e as pessoas, elas comentam isso o tempo inteiro. Cara, eu dou aula de yoga há 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar disso, ou eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Então, antes de eu falar do meu, fala um pouquinho mais, Caio, porque eu acho que você passou um pouco suave pelo fato de que, assim, eu não acho que tem nada mais importante do que vocês aprenderem a respirar. Ponto final. Se essa semana fosse só dedicada para isso, se fosse um festival inteiro de respiração, eu acho que valeria a pena. E tem, né? Tem uma galera que faz breathwork, reliving, redying, não sei o que lá, que basicamente você vai no negócio, né? Respiração holotrópica. É só respiração, brother. É só, tipo, aprende a ser um ser humano. Antes de você aprender a comer 4 pilares da saúde, se você não respirar, você não tá pensando direito, você não tá se nutrindo direito, você não tá dormindo direito, você não tá presente. Então, eu queria, tipo, te cutucar pra você falar mais um pouco sobre pranayama. Então,
isso que o Matheus falou, eu sempre começo, inclusive, os workshops falando exatamente disso, né? Por exemplo, hoje em dia tem muitos aqui seguidores do Matheus, né? Acredito que muitos de vocês seguem o Matheus, por exemplo, para dicas de alimentação, né? Porque alimentação eu tenho que comer melhor, todo mundo sabe que tem que comer melhor, né? E aí você pensa, não, pô, eu tô me nutrindo, é o que me nutre, né? No yoga mesmo a gente fala, o que você come é aquilo que vira o seu corpo. A gente chama dentro do yoga, né, de Ana Maya Kosha, o corpo feito de comida. Ana é comida, né? Ou seja, a comida realmente é muito importante porque ela é aquilo que constitui o nosso corpo. E a gente às vezes dá uma mega importância para isso, mas quantas vezes você já parou para pensar, caramba, eu respiro bem? Porque eu sei que você às vezes para pensar, por mais que você não execute, você para pensar, eu como bem? Acho que não como bem. Só que talvez o respirar você nunca percebeu. E além do respirar, o que eu acho mais bonito do pranayama é porque é para além do respirar. Primeiro e eu sempre começo o workshop assim, né? Primeiro vamos aprender a respirar, que não é pranayama ainda. Isso é um outro equívoco que eu acho que é importante de ser colocado, principalmente aqui, né? Falando de yoga, de técnicas de yoga, né? Não é só porque você está fazendo uma respiração que você está fazendo um pranayama, tá? Mas para eu fazer um bom pranayama, eu preciso ter uma boa respiração. Então a primeira parte do workshop é a gente aprendendo o básico até o aprofundado de como que respira, né? Como é que é a consciência corporal? Como é que você ajuda a permitir a respiração acontecer, né? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, dando dicas rápidas aqui, né? Por exemplo, as pessoas ficam muito empurrando o ar para dentro antes de soltar, antes de esvaziar, né? Então, tipo, dica básica aqui, antes de você querer empurrar o ar para dentro, solta. Né? Dentro da pedagogia do yoga, dentro da pedagogia do pranayama, a gente primeiro aprende a soltar. Eu vejo pessoas que têm problema de asma, problemas de bronquite. Muitas vezes a pessoa já está com o pulmão cheio, só que ela está ansiosa e fica botando o ar para dentro, e sendo que a gente deveria aprender a soltar mais, né? Então, são detalhes, às vezes, muito simples que vão mudar a sua percepção sobre como se respira, né? Respiração não é você empurrar o ar para dentro, é você permitir ele entrar, abrindo espaço no seu tórax, abrindo espaço no diafragma. Então a gente vai entender um pouquinho como é que é a constituição fisiológica da respiração. E aí dá para respirar nas costas, dá para respirar nas costelas, dá para respirar no peito, dá para respirar na barriga, né? Você pode usar diferentes partes do corpo para você respirar de acordo com o que vai te beneficiar, né? Então a gente primeiro passa por isso. Depois a gente passa por um aprofundamento no que a gente chama de fisiologia do yoga, em que a gente vai estudar o sistema dos vaios, que são basicamente como as energias circulam pelo corpo. Os pranayamas, eles foram desenvolvidos em cima desse olhar. Então, para você entender pranayama, você precisa entender, porque pranayama, né? Yama significa controle, né, domínio. E prana é essa energia, vitalidade, né? A gente pode chamar de vitalidade. Energia que dá movimento, dá vida para o corpo, né? Para eu entender como manipular, como controlar, como dominar essa energia, eu preciso entender como que ela se comporta no meu corpo. Então, nesse workshop, eu vou dar uma pincelada não, vou dar uma aprofundada em como é que é o sistema dos vaios, né, para a gente entender como como a energia circula pelo corpo, e a partir dessa circulação da energia, a gente aprende a controlar e manipular essa energia. Isso que seria o pranayama, né? Então tem, por exemplo, muita coisa que eu vejo na discussão das pessoas. A respiração é no peito, é na barriga, pô, faz assim, faz aquela técnica que eu vejo as pessoas apertando o nariz, assim, que é uma coisa horrível, né? Exatamente, a pessoa quase joga o nariz pro lado, né? E que tem muita coisa. Por que a pessoa faz assim, né? Será que é assim mesmo? Por que a pessoa faz assim? Às vezes discute se é assim, se é assim, se é assim. E aí um entra e briga com o outro, dizendo que a minha técnica é melhor que a sua. E muitas vezes não tem, tipo, de onde que isso vem? Eu vejo eu vejo muita gente fazendo pranayama assim. E eu pergunto, por que é assim? Né? Nos nossos workshops, nos nossos sítios não, a gente só tem um sítio. Nos nossos retiros no sítio, eu sempre pergunto isso, todo mundo fala, sabe que eu não sei? Né? Então, esse workshop é para a gente justamente entender tudo o que a gente está fazendo e fazer de um jeito muito mais interessante. A gente vai aprender por que senta naquela postura, por que faz essas coisas, quais são os tipos de pranayama, como é que começa, onde que não começa, onde que termina. Então, não sei se deu para dar uma clareada um pouco mais em qual é o objetivo desse workshop, né? Porque não é só sobre eu ficar falando tipos de pranayama, eu quero explicar de onde que isso vem.
Porque o meu objetivo, eu sei que o Matheus tem muito essa visão também, não é necessariamente ficar te passando técnica, é te ensinar como que foi pensado para que você entenda como pensar, para você não precisar de um professor sempre, você não precisar sempre estar sendo acompanhado por alguém, você entende o raciocínio da coisa, você entende a base da coisa para que você possa desenvolver o seu autoconhecimento, né? Eu acho que se vocês tiverem que pegar uma coisa dessa live aqui, desse momento, é assim, a maioria das pessoas que eu vejo que acha que está com falta de ar, está com excesso de ar. As pessoas acham que elas estão com falta de ar, mas elas estão com excesso de ar. Então você faz isso agora. Se você quiser, aproveita. Você está ouvindo, não está fazendo mais nada. Só tipo solta. Solta, 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 solta. Quando você achar que você já soltou tudo, solta só mais um tiquinho, só vê. Porque o vazio, né, aqui dentro é tão importante, né? E filosoficamente, o Caio fala muito isso, eu acho muito fundamental. Você precisa abrir espaço para o ar fresco entrar. E isso é para a vida. Vocês às vezes ficam empacadas na vida, tipo assim, eu não sei porque minha vida não anda. É porque você está cheia. Você está cheia de ar, você está cheia de mobília, você está cheia de roupa, você está cheia de preconceito, você está cheia de visão já de vida. E às vezes você precisa dar uma esvaziada primeiro. A pessoa ela sente que ela está com falta de propósito na vida. Ela está com falta de ar, está com falta de relacionamentos. Mas se você olhar, ela está presa em um bando de relacionamento que não funciona mais para nada. Ela está presa em um bando de estruturas de conhecimento que já expiraram, já estão com cheiro de naftalina, tá velho, deixa isso aí para vai compostar esse troço. Então, assim, a respiração, ela abre um caminho também, que era o que o Caio está falando de remoção dos véus, né? Porque ela não é só ar que entra e ar que sai. Por mais que seja só ar que entra e ar que sai, ela também não é só ar que entra e ar que sai. É uma perspectiva para você entender tudo, né? Você entender os movimentos de expansão e de contração da sua vida, né? De possibilidade de entrada e de saída de fluxos, de como você se atola de coisa e aí não entra mais nada. E aí você fica reclamando para todo mundo, não entra mais nada, não entra mais nada. E aí a gente vem e fala assim, para de botar mais coisa para dentro. Tipo, porque vocês vêm sempre, assim, batata. A pessoa chega para mim na clínica e ela fala, Matheus, blá, 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 o que eu deveria fazer? Matheus, o que eu tenho que fazer? E a maioria das vezes você não tem que fazer. Você tem que desfazer. Você tem que parar de fazer. Eu não tenho que botar mais uma cápsula. Eu tenho que tirar esse bando de cápsula que você está tomando. Não é para botar mais uma prática. As pessoas ficam batendo cabeça com esse troço. Ah, eu tento seguir o Ayurveda, mas não dá. É muita coisa para fazer. É o contrário. É muita coisa para você parar de fazer. A sensação que você deveria ter ao praticar Ayurveda, praticar yoga, é leveza. Aliviar, é. É um troço que eu escuto do Caio há anos, né? Tipo, é uma prática para você conquistar um lugar de tranquilidade. E eu acho lindo como a gente está falando muito parecido com o conhecimento tradicional indígena, com o conhecimento tradicional chinês, com esses pensamentos tradicionais. Quando eu fiquei 5 meses nessa formação, né, de design de sustentabilidade, e a gente tem aulas sobre economia, sobre construção, sobre gestão de conflitos, e a ideia é assim, o mundo está todo cagado. Então a gente polui mais do que dá, a gente usa 4 planetas por ano, não tem como continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas parece que a gente não vai parar porque a gente é um ser humano e o ser humano é um bicho que a gente só para quando destrói tudo mesmo. Então tudo bem, beleza. Né? Não parece que, Kumbaya, se a gente der um grande abraço coletivo aqui com 200 pessoas, a gente resolve tudo. Acho que não, talvez não. Mas o fato é que tudo isso que está acontecendo, que está dando problema, a gente percebe que vem de um lugar de velocidade, vem de um lugar de ânsia por mais, vem de um lugar de querer, de fazer, de consumir. É uma base comum para a gente estar sufocando tartaruga com negócio de plástico, é a base para a gente estar destruindo a Amazônia, é a base para essas coisas todas que estão acontecendo no mundo que a gente olha e dá vergonha de ser ser humano. Se vocês não têm isso, é porque vocês não estão olhando.
direito. E é muito interessante, né, na voz do Krenak, ele dizer: se a gente vai para algum lugar positivo como ser humano, se a gente vai dar passos numa direção de regenerar o planeta Terra, de nos cuidarmos melhor, da gente parar de ser tão violento conosco, né, com nós mesmos, com os nossos irmãos e irmãs do planeta Terra, a solução para a maioria dos nossos problemas já estava no conhecimento ancestral. A solução que a gente precisa, ela não é algo novo. E eu entendo que existe um impulso muito natural na nossa cultura hoje em dia de pensar, estamos esperando a ciência descobrir uma nova solução. Tipo, vai sair uma máquina que digere microplástico, vamos inventar... Não sei. Até tem os loucos que estão fazendo uns foguetes para morar em Marte, como se a solução para o nosso problema já destruímos tudo, então agora vamos morar num lugar árido que a gente não consegue nem respirar direito. O que é muito lindo, e eu acho que tem duas frases que ressoam muito com o meu coração, e eu tenho dito isso há anos e anos, as soluções que a gente precisa, elas já existem. A gente não precisa inventar nada novo. Elas são a coisa mais velha que tem na humanidade. É a nossa ancestralidade. O conhecimento do yoga, que é milenar, o conhecimento do Ayurveda, que é milenar, o conhecimento dos povos indígenas, que é milenar, sejam a etnia que for, o conhecimento chinês, que é milenar. Então a gente já tem tudo que a gente precisa. Para de procurar. Se você quiser, para e olha para isso aqui. Porque o Ayurveda não é a medicina do passado, o Ayurveda é a medicina do futuro. Né? Tipo, é o conhecimento que a gente já precisava, já estava escrito, e agora é só parar de olhar para frente, olhar um pouquinho para trás e se inspirar. As nossas avós e bisavós, elas já sabiam como é que comia. E agora a gente acha que a gente tem que comer coisa de pacote a cada 3 horas, tomar um shake, não sei o que lá antes de treinar, e depois um pós-treino, depois um pré-treino. E aí a gente fica se embolando, e cada hora é uma coisa nova. Agora ovo é bom, agora ovo é ruim, agora 6 ovos, agora é correr, agora é andar, agora é correr de novo, agora é fazer um Cooper. Tá todo mundo confuso. Você não sente que vocês estão confusos? Sabe, você não sente que você vai lendo coisas de Instagram e Facebook e chega uma hora que você não sabe mais o que é o quê? Então, a gente já tem esse conhecimento. Não fui eu que inventei, não foi o Caio que inventou. A gente é só o guardião dessa tradição. A gente também vai passar e vai entregar esse bastão para frente. Isso vai continuar passando, né, para as próximas gerações. Porque o futuro, ele é ancestral. É esse conhecimento que sabe, né, como é que a gente deveria se comportar no planeta Terra como humanos para coabitar de maneira equilibrada com esse planeta. A gente não está fazendo isso agora e não está fazendo isso direito. E a segunda coisa, e aí eu volto a convidar você para o Paraty Yoga Festival, porque para todos os problemas a solução é comunidade. Essa frase não é minha, mas eu tenho dito isso também há muitos anos. A maneira como eu falo isso é: a comunidade é o poder. Né? Então, o futuro ele é ancestral e a comunidade é o poder. Para mim, essas são duas frases. Se eu tivesse que tatuar alguma coisa, eu tatuaria elas duas. Sabe? Não vou tatuar, mas se eu fosse tatuar, eu tatuaria elas duas. Porque é muito fundamental vocês entenderem isso. Sabe? A gente faz mais pelos outros do que a gente faz por nós mesmos. Vê como vocês melhoram a alimentação quando vocês ficam grávidas e grávidos. Vê como você, né, quando está lidando com uma criança, você é mais generosa, mais cuidadosa. Vê como é interessante, né? Muitas das minhas alunas, Caio, eu não sei como a tua galera de repente os yogis são mais suaves nisso, são pessoas que se cobram muito. Né? As minhas alunas no Vida Veda, meus alunos no Vida Veda, se cobram muito. Né? Quando não conseguem fazer o troço perfeitamente, se dão umas chicoteadas e tudo mais. E eu sempre pergunto para eles o seguinte, eu sempre falo assim: você falaria com alguém, com um estranho no meio da rua, com a severidade que você fala para você mesma? Tipo, você não trataria um desconhecido no meio da rua desse jeito que você se trata? Você fez um troço, uma refeição que você saiu do prumo, eu sou um fracasso mesmo, é por isso que eu tô assim com a pele, não sei o quê, é por isso que eu tô não sei o que lá, minha vida não vai pra frente. Aí a pessoa ela se chibateia, assim, tipo, com uma força que eu digo para os meus alunos e alunas: você faz isso com um estranho? Você não faz. Então, tá em comunidade é o poder. Porque a gente se junta com outras pessoas e com os outros a gente faz, cara. A gente é melhor quando a gente está com outras pessoas. Esse é o design do ser humano. É isso que diferencia a gente de muitos dos outros animais, né? A gente se dedica para a comunidade com mais
amor, com mais abertura do que individualmente. É por isso que com o personal do lado você malha direito. Sem o personal do lado, você não faz. Exato. É para fazer 10, tu faz 8 e para e tá bom, é por hoje. Agora, se tem alguém ali, vambora, 9, vambora, 10, de repente você faz. Então, se vocês tirarem algumas coisas dessa live, eu acho que a importância da respiração é uma. Se você é professor de yoga, vem para o workshop do Caio. Você apoia o Paraty Yoga Festival, que é totalmente gratuito, e ainda aprofunda o seu conhecimento. Eu acho que vocês deveriam fazer o workshop do Caio antes de vir fazer o meu, diga-se de passagem, porque não custa nada. Se quiser fazer os dois, faz os dois também. E respiração é fundamental. Segunda coisa que eu acho fundamental, né, que a gente está explorando aqui agora, a ideia de que você não precisa ficar procurando soluções absurdas para os problemas que você tem. Né? A ideia de que o futuro é ancestral, ela revela, né, ela desvela, de certa forma, né, elementos de verdade que já estavam presentes na cultura humana há milhares e milhares de anos. A gente já sabe como é que o ser humano precisa se comportar. A gente acha que a gente está vivendo um paradigma totalmente novo, que a culpa de tudo é do Mark Zuckerberg, né? Que ninguém nunca foi viciado em nada, né? E aí agora, com a internet, com o celular, é que a gente começou a ficar viciado nas coisas, né? E aí eu não consigo, né? Porque nesse curso que eu estava fazendo na formação, uma das coisas que aconteceram é isso. A gente fica discutindo, né? Os paradigmas modernos e os problemas do nosso consumo excessivo, da exploração e destruição das florestas e tal, e tal, e tal. E aí tem sempre essa coisa, né, do tipo, é porque o ser humano sente muita raiva, né? O problema é a raiva, né? Aí a outra pessoa fala, mas o problema, na verdade, é o tamanho da nossa ignorância, né? A gente é muito ignorante, né, na vida e tal, e tal. A gente não se informa direito, que tem muita informação. Aí o outro vem e fala assim, não, o problema é a aversão que a gente tem às coisas, sei que lá. Aí o outro fala, não, o problema é que a gente vive com medo, né? O medo da morte. Aí eu falei, isso tudo é muito novo. Isso tudo surgiu ontem, né? A Vidya, Smitheraga, Vesha e Abhinivesha, né? Tipo, a gente está falando das mesmas coisas há milhares e milhares de anos. É muito bizarro como a gente acha que a gente tem problemas novos. Parece um bando de adolescente. Adolescente é assim, né? O adolescente, ele acha que ninguém nunca amou como ele ama, que ele é apaixonado de verdade. Você não entende o que eu estou passando. Você não entende o que é ser eu. Então, isso é bem coisa de adolescente, né? E aí vem o adulto e ele olha para o adolescente e fala, não, isso na verdade todo mundo passa por isso. Todo mundo já passou por isso. E se não passou, vai passar. E aí vem os textos clássicos do Ayurveda, do Yoga, e eles falam, isso é o ser humano. Tipo, essa é a nossa roda de sofrimento. A gente sofre há 100 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás. Antes da internet a gente já sofria. Antes do capitalismo, então também não é culpa do capitalismo, agrava e deixa tudo pior. Né? Mas, então, essas coisas todas, elas vêm agravar uma condição que sempre foi a nossa condição. Ela não é novidade, eu fugindo do sol. Ela não é para nada novidade. Então, eu não sei, Caio, se quiser dar uma complementada, e eu termino e falo do meu workshop. Então, isso que você falou é muito importante, porque assim, o que eu mais vejo, né? Assim, a gente realmente, a gente é muito ansioso. Eu ia falar que a gente tá, mas é exatamente isso que o Matheus falou. A gente não tá ansioso porque os textos já dizem isso há 2.500, 3.000 anos, 5.000 anos. A gente é ansioso, né? Essa nossa qualidade que às vezes você pensa e fala, não, isso aí não é para mim porque eu sou muito agitado, eu costumo responder, bem-vindo, que bom, constatamos que você é um ser humano normal. Porque todos nós somos agitados, somos ansiosos mesmo, né? Mas aí, por causa dessa ansiedade, por causa dessa nossa vontade de querer ser mais, querer ser melhor, querer um monte de coisa diferente do que a gente tem, a gente acaba, e o Matheus fala isso maravilhosamente sempre, né? A gente está sempre voltado para fora, né? Então, por exemplo, o que eu vejo? Trazendo de novo um pouco para a ideia do pranayama, né? Mas só como tema aqui. A pessoa vai numa escola e quer aprender a respirar. Aí o que ela faz? E tá tudo bem, porque é assim que a gente está vivendo, né? Só estou desenhando um quadro aqui. Você não está respirando bem. Aí você vai numa escola e a pessoa fala, agora você inspira assim, faz aquilo, faz assado, tal, faz um monte de técnica. E você não sabe, você não se olhou ainda para saber como você tá. Né? Uma coisa que é muito interessante, quando a gente faz um yoga bem feito, quando a gente faz um ayurveda bem feito, né? Isso são ferramentas de autoconhecimento. Autoconhecimento. Ou seja, cada vez mais você deveria ser mais você. E até apareceu um joinha. Você deveria ser cada vez mais você, não ser cada vez mais igual aos outros.
E aí, o que está acontecendo hoje em dia no yoga, no Ayurveda? Todo mundo quer ser igual. Então, hoje no yoga, as pessoas compram o mesmo tapete, vestem a mesma roupa, falam do mesmo jeito, fazem as mesmas técnicas, como se tudo fosse igual para todo mundo. Isso, na minha visão, é o oposto de autoconhecimento. Eu, quando sou cada vez mais eu deveria ser cada vez mais eu. E não só cada vez mais me encaixar para entrar no outro, né? Então, agora, só porque eu sou professor de yoga, eu tenho que cantar mantra, eu tenho que fazer kirtan, eu tenho que falar baixo, eu tenho que me envolver numa túnica laranja. Eu, se faço Ayurveda, eu tenho que saber se eu sou pita, se eu sou vata, eu tenho que comer ghee, eu tenho que comer cúrcuma. Sendo que não necessariamente é como é que você tá, né? Então, por exemplo, você vai numa escola de yoga, a pessoa na primeira aula já fala assim, então agora inspira, faz uma retenção com ar, depois você exala, segura sem ar, faz uma respiração quadrada, já tá te botando um monte de técnica, você nem sabe como você tá, você já tá inspirando lá, segurando, fazendo um monte de coisa que não necessariamente é para você, né? Então, muito desse movimento que ele já está, como o Matheus falou, né? Tinha uma professora minha antiga que ela falou assim, a gente quando nasce, a gente não vem com um manual de informações, né? Um manual de funcionamento. Mas não quer dizer que esses manuais não existam. Eles existem. Eles estão aí, né? Então, por exemplo, os textos de yoga e de Ayurveda, eles são manuais de funcionamento. E são manuais de funcionamento seu, que você deveria conhecer o seu manual de funcionamento, né? Então, por exemplo, a aula que eu dei hoje de manhã foi isso, né? Do tipo assim, primeiro, isso é como, por exemplo, os textos de Kreva. Como é que você ensina um pranayama? Primeiro exala, primeiro solta, primeiro abre espaço. A partir do momento que você exalou e sentiu, aí você pensa como vai ser a sua inspiração depois disso. E não você já começa pensando em técnicas. Você primeiro deveria olhar como é que eu estou me sentindo, né? E a partir daí você vai moldando o que você precisa, né? Antes da gente estimular, a gente deveria realmente primeiro cuidar, primeiro observar, primeiro sentir. Isso tudo está se perdendo, porque a gente está voltando a nossa atenção para fora. Então a gente ouve do professor como é que eu tenho que fazer. E tudo bem, porque às vezes a gente não conhece, né? Mas o professor também deveria sempre te inspirar a você se observar primeiro. Na verdade, o professor deveria te inspirar a você expirar, né? A você exalar. Porque a pedagogia do yoga fala isso. Primeiro você aprende a gerar espaço. Você não deveria começar inspirando, botar para dentro coisas. Você deveria primeiro esvaziar, purificar. Depois que você aprendeu a exalar com cuidado, com qualidade, aí você aprende a inspirar. E depois você aprende a reter. Isso é muito lindo para a vida, né? Primeiro a gente tem que abrir espaço, para depois que a gente abrir espaço, a gente aprende a colocar algumas coisas para dentro, para você depois aprender o que eu seguro. Isso com relacionamento, puta merda. Desculpa até o palavrão. Mas você deveria aprender. Primeiro abre espaço, primeiro se cuida. Depois você aprende a agregar, a colocar pessoas para dentro. Depois você aprende o que você quer segurar. Só que a gente não faz isso. A gente, antes de saber o que eu preciso, você já está todo confuso. Exatamente. Exato. Você já quer um monte de coisa sua, sendo que você nem sabe se você precisa, né? Total. Bom, de 20 a 23, Paraty Yoga Festival para vocês. Vai ser, assim, quinta-feira estamos lá em Paraty. Eu estou em São Paulo agora, estou indo para Paraty daqui a pouquinho. Agni X, gato. Agni X. Boa, Agni X. Esse negócio? O meu workshop, ele é uma parada muito maluca. Não sei se o Caio sabe dessa história, mas... Acho que não. Eu fui fazer uma iniciação em Mahamudra com um professor, com um monge tibetano que chama Khenpo. E eu fui convidado para esse monge tibetano estava no Brasil. E aí, porque eu tenho amigos perfeitos, uma amiga minha, Renata Rocha, me falou: Matheus, vai ter uma iniciação com o Khenpo, são 3, 4 dias de Mahamudra, que é uma estrutura de conhecimento do budismo tibetano, bastante linda, importante, darará. E a gente vai ficar aqui na minha casa, então é meia dúzia de pessoas na minha casa, e o Khenpo vai passar essa transmissão oral aí para a gente. E aí eu aceitei o convite, fui lá, né, passar por essa iniciação de Mahamudra, do budismo tibetano. E, assim, sei lá, no meio do negócio, que é muito interessante, é bem impactante mesmo essa iniciação, eu tive um download de um workshop, assim. Eu não sei explicar isso de outra forma que não pareça meio coisa de maluco, mas foi isso. Eu vi o workshop. Ele apareceu na minha mente. Eu falei, aí eu anotei ele no papel. E aí, depois de eu anotar ele, eu pensei, cara, isso aqui é tipo o meu protocolo Agni,
Só que o protocolo Agni, ele dura 3 dias, 4 dias. 3, 4 dias, né? O protocolo Agni, ele é um retiro presencial, né, que a gente faz, residencial. As pessoas chegam na quarta-feira ou na quinta-feira e ficam até domingo, normalmente. Aí eu trago o Caio, eu trago a Caru e a gente faz uns 4 dias de que eu chamo de protocolo Agni, né, que é um protocolo para você ativar a sua digestão e com isso, naturalmente, dar uma desintoxicada mental, física, emocional na sua vida, assim. Esse protocolo, ele dura vários dias, né? E aí, esse que eu vi no Mahamudra, né, nessa iniciação, era um protocolo de 3 horas, 4 horas. E aí eu falei para ele, é tipo um protocolo Agni, mas ele é express. Aí eu falei, é tipo um Agni X. Foi por isso que eu chamei ele de Agni X na minha cabeça, porque eu falei, vai ser tipo um protocolo Agni, mas express. Então a ideia é o meu curso em Paraty no domingo de manhã no Dharmashala, que vai ser parte do Paraty Yoga Festival, e 100% da grana que for recebida para esse curso vai para o Paraty Yoga Festival, para a realização desse festival maravilhoso. Então, se você quiser vir, eu acho que são só 20 vagas. Se você quiser vir, venha, né? A sua contribuição ela vai direto para a realização do Paraty Yoga Festival e vai ser a primeira vez que eu ensino esse workshop, porque ele nunca aconteceu. Então, ele é uma versão de 4 horas do protocolo Agni, que é esse protocolo mais longo, residencial. Em 4 horas, eu vou ensinar para vocês como é que você leva para a sua prática como professor e como profissional de saúde os princípios do protocolo Agni. Então, é mais ou menos isso. O que eu já fiz, e eu e o Caio fizemos com dezenas e dezenas, talvez centenas de pessoas, explicado de certa forma para você poder pegar essa tecnologia e levar ela para sua sala de aula, ou pegar essa tecnologia e poder levar ela para os seus alunos e alunas. Então, se você é profissional de saúde ou você é professor de yoga ou professora de yoga, você vai sair do Agni X, né, que é o meu workshop, que é parte do Paraty Yoga Festival, com uma tecnologia que você consegue aplicar o Ayurveda na sua prática, digamos assim. Fez sentido isso que eu falei, Gato? Não sei se ficou claro. Não, fez super. Fez super. Mas assim, por exemplo, explica mais, porque talvez tenha pessoas aqui que não entendem sobre o protocolo Agni. O que são esses conceitos que a pessoa vai poder aplicar na vida dela? Mais ou menos. Então, são basicamente 3 passos que eu entendi. São 3 conjuntos de técnicas que são Ayurveda prática. Sabe? Tipo, muitas vezes eu sinto que as pessoas, quando vão praticar Ayurveda, elas acham que elas precisam, fazer o teste do dosha, olhar a tabela do dosha da pessoa, blá, blá, blá. Você vai, então, você vai dar um teste do dosha pronto para a pessoa levar? Então, é o contrário disso, né? O que eu vou fazer no Agni X é ensinar conceito, princípios de pensamento a respeito da saúde humana, para a pessoa poder aplicar, independente dela saber nenhuma palavra em sânscrito, não querer saber a Ayurveda técnica, não querer ler nenhum livro, texto clássico, nem nada disso. Então, como pensar 3 princípios fundamentais da saúde humana, sendo que a digestão é o centro disso tudo, por isso que ele é um Agni X, né? A palavra Agni significa fogo em sânscrito, e ele fala do nosso processo metabólico, né? Geral. Nos nossos protocolos Agnis, a gente fica fazendo isso durante 3, 4 dias. A gente não tem mais nenhum marcado para 2024. Então, eu estou indo embora do país, para quem não sabe, né? Então, mês que vem eu vou dar curso Protocolo Agni em Lisboa, perto de Lisboa. Em agosto, eu vou dar retiro nos Estados Unidos, que ele é inspirado no Protocolo Agni. E em setembro, eu vou dar esse retiro no Japão, que também é inspirado no Protocolo Agni, né? Então, se você está nos Estados Unidos, no Japão ou na Europa, né? Julho, Europa, agosto, Estados Unidos e setembro, Japão. Tá? E aí, depois disso, vamos ver, mas eu devo ficar fora do país, eu devo estar pela Ásia durante um tempo. Então, o Paraty Yoga Festival é a última oportunidade que você tem de me encontrar em Paraty, porque essa é a minha última semana agora em Paraty, e aí no domingo, depois do meu curso, eu vou para o Rio de Janeiro, e aí eu já parto para o meu próximo curso, que vai ser no Maranhão. Então, essa também é uma oportunidade interessante para vocês que estão perguntando. Na primeira semana de julho, eu vou dar um retiro nos Lençóis Maranhenses também, que também é, né, inspirado no Protocolo Agni, tá? Então, essas coisas todas vão acontecer. Então, o Agni X ele é um pouco isso, o resultado de 7 anos ensinando a Ayurveda para professores e não professores,
E o que eu acho que em 4 horas eu consigo entregar para você de maneira prática, útil, para você pegar esse conhecimento e aplicar ele, você ser um profissional de yoga mais incrível. A sua aula de yoga levar em consideração esses elementos ayurvédicos. Sabe? Tipo, E a eu não vou pessoa, falar exatamente o que é, Caio, porque eu acho que eu estrago. claro, As pessoas elas vão se confundir mais do que venha. Venha se você quiser e pronto. mas a pessoa consegue aplicar na própria vida mesmo ou é só para Não, ela ensinar para tem os que. outros? Ela Tem. tem que aplicar na própria vida. Não tem nada, eu não acredito num profissional de Ayurveda ou de Yoga que não vive a realidade que ele ensina. Não existe. Essa coisa do, eu aprendi uma técnica, eu ensino uma técnica, não dá. E tem muito, né? Tem muito Tem terapeuta muito. ayurvédico que É o que não mais vive tem. Ayurveda, tem muito professor de Yoga que não vive o Yoga, e a gente acha que, tipo assim, não faz sentido, né? Você deveria viver o troço que você... Porque é isso, o Ayurveda e Yoga são filosofias de vida, né? Práticas, muito práticas. Então não é uma teoria, né? Não é, é uma prática. Se você não tem a prática, você não vai conseguir passar essa prática direito. Não tem E, jeito. e aí, e aí acaba virando isso que tem virado, né, Gato? Que é um monte de gente passando conceitos meio etéreos que parece uma coisa meio mística que você tem que acreditar, sendo que a pessoa às vezes não vivencia aquilo. E eu acho que eu e o Matheus a gente tem muito isso em comum, né? Que é de tirar um pouco da ideia e trazer para a sensação, né? Porque não adianta mesmo a gente ficar falando de técnicas com nome em sânscrito se é você mesmo nunca vivenciou aquilo, né? O meu professor, o Diego, ele sempre fala isso. Ele fala, Caio, o que eu estou te ensinando aqui, eu não quero que você passe para frente, eu quero que você vá sentir. E depois que você sentir, você passa a sua experiência para frente. Claro, tendo como base todo esse caminho, né, do conhecimento. E isso é fundamental, é fundamental. Legal. Para quem estava perguntando, eu não sei se vai passar nada disso online, eu acho que Não vai. não. Eu não sei se eles vão gravar as palestras e depois disponibilizar para quem se inscrever, mas vocês podem pegar as informações todas no @paratiyoga_festival e aí manda mensagem para eles da organização que eles vão saber te dizer. Se você quiser botar uma pressão neles, bora online e tal, não custa nada, façam isso. O sítio, que tá, algumas pessoas perguntam, e o sítio? O sítio a gente fez a última imersão, né, na semana passada, passada? E Retrasado. retrasada, e acabaram as imersões do sítio. Né? Durante a semana do Parati Yoga Festival, essa semana, a gente não está aberto para visitação e nem para estadia. A gente vai hospedar outros palestrantes do Parati Yoga Festival lá em casa. Então a nossa casa vai estar lotada de palestrantes do Parati Yoga Festival. Vai ter gente dormindo em colchão, vai ter gente dormindo em sofá, vai ser um caos completo. Mas a gente vai adorar encontrar vocês pela praça em Paraty. Venham, deem abraços, se quiserem tirar fotos, essas coisas todas. Essa live aqui fica gravada e eu acho que ela vai para o YouTube também, né, Caio? Vai para o YouTube na sexta. Ela fica gravada hoje mesmo já pode ser compartilhada e vai. Eu posso até acelerar e botar no YouTube logo, porque o tema vale, né? Bota logo, porque é para essa semana, né? Para ficar fresco. Exatamente. Exatamente, vou botar logo. Então, resumindo, a gente já sabe o que a gente precisa saber. Por isso que eu acho que a gente pegou essa frase do Krenak para título da live, O Futuro é Ancestral. Acho que você tem esse livro aí, né, Caio? Você falou? Tem. Deixa eu pegar aqui. Pega ele para as pessoas darem uma olhada. Se você tem alguma dúvida, né, para todos os problemas, a resposta é a comunidade. Então a gente tá junto, né, e fortalecer esse elo entre as pessoas que estão querendo melhorar e ajudar o planeta é fundamental. Aí, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Ideias para adiar o fim do mundo, né? Que é maravilhoso também. Vale a pena você vir para o Parati Yoga Festival para você conhecer outras pessoas que nem você, principalmente vocês que acham que estão sozinhas no mundo, né? Vocês 170 que ainda estão aqui provavelmente são a pessoa mais esquisita que vocês conhecem, né? É muito comum a gente ser a pessoa mais estranha da nossa galera, né? Eu não sei se você se sente assim, mas é tipo, você é a pessoa que come melhor, você é a pessoa que se preocupa com o seu movimento, com o autoconhecimento. E a maioria das pessoas, né, que está em volta, muitas vezes não está nem aí para nada dessas coisas, né? Só que aí você vem para o Parati Yoga Festival e você se nutre de uma comunidade de pessoas que é tão esquisita que nem você. Olha só que maravilha. A gente, né, basicamente. Então, é muito importante se nutrir de comunidade, né? Porque a gente tem um monte de problemas para resolver se a gente vai continuar habitando o planeta como raça humana e não tem como resolver nada disso uma pessoa só. A gente tem que estar junto nesse processo.
tá? E se você tá querendo saber por onde você começa, começa melhorando a sua respiração. Exala, né? Se inspira a expirar, que eu acho que já seria um excelente primeiro passo. Exato. Acho que falamos, né, Caio? Falamos super. Tem aquela frase que a galera fala, né? Expira, inspira e não pira. Não tem um negócio desse? Inspira, isso expira mesmo. e não pira. Só que começa exalando, começa ao contrário. Não começa inspira, não. Primeiro expira, aí não pira, aí depois você inspira. Vamos só inverter a frase desse negócio aí. Tinha que fazer uma camiseta do Yogalaya, né? Exatamente. Inspira, alterando a ordem. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Então, entre em contato lá, ó, Jaci, pessoas que querem informações, entre em contato com a organização do Paraty Yoga Festival, que eles vão saber informar tudo para vocês. Tem um site lindo lá, você manda um DM para eles. Se precisar de alguma coisa, eles é que estão organizando tudo. É tudo direto com eles. Combinado? Combinado. Zeramos. Se você não segue o Paraty Yoga Festival, tá aqui, eu deixei fixado. Se você não segue o Matheus, duvido, mas clica aqui em cima e segue, se não segue, dá mole. E se não me segue, também segue aqui. Clicar no título aqui, você já segue. Surgiu um coraçãozinho. Aqui, ó. É só fazer isso que surge? É só fazer isso. Ia lá. E se você fizer isso aqui, ó, eu acho que acontece alguma outra coisa. Opa. Aqui, ó. E assim também. Assim. Fogos. Fogos zerou. Beleza. A gente fica assim com fogos. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.